Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje, que ela começa na página 12 e ela vai até a página 16, tá bom? Nós vamos ver aí um texto da Cristina Bjork, que escreveu sobre o Jardim de Monet, tá? Esse texto foi escrito em 1992, no qual ela relata um pouco sobre as obras de Monet e tudo que ela viveu aí em questão referente a essas obras, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar, Claude Monet, não sei se a Prodi Arts trabalhou já Monet com vocês, tá bom? Mas vamos ler aí com bastante atenção, né, o texto a seguir, tá? Eu vou ler aqui com vocês, eu peço para que vocês peguem um livro e acompanhem a leitura com a Pro, tá bom? Vocês vão ver aí algumas frases com marca-texto, né, alguns parágrafos com marca-texto. Por quê? Porque a próxima atividade nós vamos aí precisar um pouquinho dessas demarcações para poder se localizar na questão da atividade aí que se pede, tá bem? Vamos lá? O texto chama Linéia no Jardim de Monet. Imagine só, eu estive no jardim de um artista famoso e estive em Paris. Meu amigo Seu Silvestre foi lá comigo. Para dizer a verdade, foi tudo ideia dele, mas é melhor eu começar do começo. Eu adoro flores, até meu nome é por causa de uma flor. E gosto de tudo o que é planta. Eu sou assim. E é bem assim que Seu Silvestre é também. Ele é meu vizinho, do andar de cima. Seu Silvestre era jardineiro, mas agora está aposentado, o que é ótimo, porque assim tem muito tempo para ficar comigo. E ele sabe tudo o que alguém pode saber sobre plantas. Pelo menos é o que eu acho. Quando eu vou lá na casa dele, gosto de ver um livro que ele tem sobre o artista francês Claude Monet. Monet também gostava muito de flores e pintou muitos quadros de flores. Talvez os mais famosos sejam os da ninféias, que são flores aquáticas. Olha aí, ó. São essas flores aqui, ó, tá? Aquáticas, tá bom? Vamos lá, voltando aqui. No livro de Seu Silvestre tem um monte de reprodução dos quadros de Monet. E também tem umas fotos antigas do pintor, da mulher dele, que se chama Alice, e dos 8 filhos. E mais outras fotos do jardim e da enorme casa cor-de-rosa onde eles moravam. Quanto mais tempo Monet morava lá, mais bonito o jardim ficava. Claro, cada vez que ele plantava mais flores. E depois, ele foi usando o jardim para pintar. Chegou a fazer um laguinho no fundo do jardim para poder ter ninféias para pintar. Aqui tem um outro quadro aí de Monet, ó. Tá na Galeria da França, tá, gente? No museu lá da França, ó. E da Austrália também. Tá, olha lá. Vamos para a próxima página 13 agora. Vamos lá. Eu já olhei tantas vezes o livro de Seu Silvestre que às vezes até fico achando que conheço todo mundo. Monet, Alice, os 8 filhos. Quase dá para achar que já estive na casa cor-de-rosa grandona. De qualquer jeito, posso fazer de conta que estou atravessando a ponte japonesa do jardim, olhando as ninféias dentro do laguinho. E um dia contarei isso para Seu Silvestre. Mas é possível ir lá de verdade e fazer isso, disse ele. O senhor quer dizer que a ponte ainda existe? Eu li no jornal que eles estavam conseguindo dinheiro para restaurar a casa e o jardim. Estava tudo muito estragado, abandonado, cheio de mato. Mas agora
Conservaram tudo, estão cuidando direitinho. Está quase tudo igual a como era quando Monet morava lá. E transformaram a casa no museu. Qualquer pessoa pode ir lá. Mas Monet e as crianças não estão mais lá? Claro que não, já morreram há muito tempo, igualzinho ao seu tataravô e aos filhos dele. Quantos anos Monet iria ter se ainda estivesse vivo? Vamos ver, respondeu seu Silvestre, fazendo a conta. Nós estamos em 1990. Ele ia ter uns 150 anos. É, concordei. Com essa idade, deve mesmo ter morrido. Mas e o jardim? Como é que a gente chega lá? Bom, primeiro temos que chegar a Paris. Ah, que pena, exclamei. Fica muito longe. É verdade, é muito longe, concordou, mas não é impossível. Cristina Bjork, Linnea no Jardim de Monet, São Paulo, editora Salamandra, 1992. Esse texto foi escrito, tá bom? Aqui tem uma ponte, ó, sobre a lagoa, no qual Monet também pintou o quadro, tá? Tá no museu lá de Nova York, tá? Olha lá. Então, pelo que vocês puderam observar aí, toda a obra de Monet, né, era referente aí ao jardim que ele tinha, referente às flores que ele tinha, né? E nós temos aí uma pessoa que está narrando, né, a vida de Monet e está falando o desejo dela, né, essa Cristina, em conhecer esta ponte, né, essa casa do jardim aí de Monet, tá bom? Vamos lá conhecer um pouquinho do gênero do texto. O que você acabou de ler possui dois gêneros: o gênero narrativo, imaginário, com personagens, e expositivo, informativo sobre a vida e a obra de Monet, tá? Então, gente, o que é um texto que tem dois gêneros? Um texto narrativo, tá? Narração é tudo que a Cristina veio narrar sobre ela, sem envolver ainda um pouco da vida de Monet, tá bom? Então, assim, quando ela fala dela mesma, é narrativo, tá? Por exemplo, ela fala assim: eu adoro flores, até meu nome é por causa de uma flor e gosto de tudo que é planta, eu sou assim. E bem assim que seu Silvestre também é. Ele é meu vizinho, então começou a falar também do vizinho que mora no andar de cima, tá? Que era jardineiro, mas agora não está aposentado. Enfim, ela está narrando, gente, um pouco dela mesma e um pouco do vizinho, né? Então, ela está fazendo aí uma narração, tá? E o que é um texto? É um expositivo. Expositivo, gente, é quando ela expõe a vida de Monet, tá certo? Quando ela expõe a vida de Monet. Então, aqui em alguns trechos, alguns parágrafos, ela vem falar um pouco aí da vida de Monet, de como ele conservava na conversa, né, com o seu Silvestre, observando também o livro, né, o caderno aí do seu Silvestre, expondo sobre a vida e a obra de Monet. Então, ela está expondo, isso é um texto expositivo, tá ali de cara, né, no texto, né, quando ela fala desse caso aqui, deixa eu ver. Quando ela fala da esposa de Monet, né, e dos filhos, 8 filhos, tá expondo a vida dele, né, tá falando que ela parece que conhece já esse tal de Monet, né, esse artista aí, ó, quando ela fala aqui em cima, ó, eu já olhei tantas outras vezes o livro de seu Silvestre, que às vezes até fico achando que conheço todo mundo, Monet, Alice e os 8 filhos, então assim, ela expôs aí que o filho, né, de Monet, os filhos, o Monet tem 8 filhos, né? E também tem uma esposa chamada Alice, está expondo a vida dele, está expondo como ele pintava esses quadros, né, no jardim da casa dele, e como que ele gostava de pintar, então está expondo a vida dele. E a narração, gente, é o imaginário, ela narrando, como ela... imagine só quando ela fala assim, eu estive no jardim de um artista famoso.
Então ela imaginou, por quê? Porque ela estava com o livro do seu Silvestre, ela não foi lá, tá? Meu amigo, seu Silvestre, foi lá comigo. Por quê? Porque o livro é dele, então tá narrando, tá certo? Para dizer a verdade, foi tudo ideia dele, mas é melhor eu começar do começo. E aí ela começa a contar, né, a história de como ela esteve no Jardim de Monet, né? Meio que imaginário, né? Meio que ela pensando aí, vamos falar assim, fantasiando, né? Essa questão por conta das fotos, do livro, do seu Silvestre, enfim, tá bom? Então é só um pouquinho mesmo para vocês saberem o que é um texto que possui dois gêneros: narrativo, que envolve aí o imaginário e os personagens, no caso seu Silvestre e a Cristina, né, que vai falando, e o expositivo, que ele é o quê? Ele é informativo. Ele vem informar sobre a vida e a obra, nesse caso aqui, de Claude Monet, tá certo? Vamos lá para a nossa atividade, na página 14? Olha lá, gente, página 14. Leia alguns trechos do texto e coloque N para narrativo e E para expositivo. Narrativo quando envolve personagem e imaginário, e expositivo quando informa, né? Nesse caso, informa sobre a vida e a obra do Monet, tá bom? Do Claude Monet. Olha lá. Eu adoro flores, até meu nome é por causa de uma flor. E gosto de tudo que é planta, eu sou assim. Aqui ela tá falando do Monet? Não, né? Tá falando de quem? Dela mesma, da própria Cristina. Então, nesse caso, é o que? É narrativo, tá certo? Porque ela não tá falando do Monet, ela não tá expondo a vida do Monet e nem a vida de ninguém aqui. Ela tá expondo o quê? Tá falando dela mesmo, né? Tá falando do gosto dela, mas não tá falando da vida dela nem nada, tá falando do gosto. Então, aqui nesse caso, é narrativo, ok? E é bem assim que seu Silvestre é também. Ele é meu vizinho do andar de cima. Seu Silvestre era jardineiro, mas agora está aposentado, o que é ótimo, porque assim tem muito tempo para ficar comigo. Mais outra narrativa aqui. Ela não está expondo a vida também do seu Silvestre. A única informação que tem aqui é que ele é aposentado e que ele era jardineiro, mas até então não está expondo a vida dele, não está falando quantos filhos ele tem, se ele é casado ou não, se ele tem alguma obra de arte ou não. Então, assim, também é uma narração sobre o vizinho dela, que é o seu Silvestre, ok? Então, narrativo também. Terceiro tópico aí na letra C, ó. O artista francês Claude Monet também gostava muito de flores e pintou muitos quadros de flores. Talvez os mais famosos sejam os da ninféias, que são flores aquáticas. Aqui está expondo. Tá falando que o cara gosta muito de flor, tá falando que ele pintou muitos quadros, que o mais famoso desses quadros é o das ninféias, e que são flores aquáticas. Então, aqui ela está expondo já a vida do Monet. Então, no caso, ela está informando sobre a vida do Monet, do artista. Então, nesse caso, é expositivo, tá bom? Vamos para o próximo, D. No livro de seu Silvestre, tem um monte de reproduções dos quadros de Monet. E também tem umas fotos antigas do pintor, da mulher dele, que se chamava Alice, e dos 8 filhos, e mais outras fotos do jardim e da enorme casa cor-de-rosa, onde eles moravam há mais de 100 anos. Tá expondo novamente a vida do Monet. Tá falando dos filhos, da esposa, da casa cor-de-rosa que ele morava, do jardim da casa dele, enfim, tá? Falando aí que seu Silvestre tem um monte de reproduções dos quadros de Monet, tá bom? E das fotos antigas do pintor que o seu Silvestre tem também. Porém, fala aqui um pouquinho do seu Silvestre, mas fala mais ainda com mais eficácia aí na questão do Claude Monet, na letra D. Então, ela está expondo mais uma vez a vida de Monet, para que a gente conheça aí nesse texto, e falando o quê? Sobre o filho, sobre a esposa, a casa enorme que ele morava, do jardim, enfim. Então, é um texto também, é um trecho expositivo, porque está expondo a vida dele também. Se ela não fala, eu não sabia que ele morava numa casa rosa, num jardim,
há mais de 100 anos, né? Que a esposa dele chama-se Alice. Então, enfim, tá bom? Tá expondo aí mais uma vez a vida de Monet, tá certo? Quanto mais tempo Monet morava lá, mais bonito o jardim ficava. Claro, cada vez ele plantava mais flores e depois foi usando o jardim para pintar. Chegou a fazer um laguinho no jardim para poder ter ninféias para pintar. Mais uma vez, expondo a vida de Monet, né? Que cada vez que ele morava mais tempo lá, o que acontecia? Mais bonito o jardim ficava, né? E depois ele foi usando esse jardim, contando aí da vida dele, para poder o quê? Pintar, falando do laguinho que ele fez, para ter ninféias, que são o quê? As flores aquáticas, para ele pintar nos quadros dele. Então também é expositivo, ok? Vamos para F. Mas agora conservaram tudo, estão cuidando direitinho, está quase tudo igual como era quando Monet morava lá. Mais uma vez o Monet. E transformaram a casa num museu. Qualquer pessoa pode ir lá. Olha lá. Então é o seguinte, ela está falando aqui que a casa de Monet virou um museu, certo? Que as pessoas podem ir lá. Mas aí o foco principal está dizendo que está tudo quase igual de quando ele morava lá. E que essa casa se transformou no museu. Está também informando que a casa de Monet virou um museu. Também é um trecho expositivo, informando sobre a vida e a obra de Monet. Vamos para a última, que é a letra G, né? E concordei, com essa idade, devo mesmo ter morrido. Deve mesmo ter morrido. Mas e o jardim? Como é que a gente chega lá? Aqui ela está perguntando, indagando ela mesma. Está falando com ela mesma. Concordei. Com essa idade, deve mesmo ter morrido. Está falando do Monet que morreu. Mas, e o jardim? Como é que a gente chega lá? Ela está indagando ela mesma, ela está narrando e imaginando como é que ela pode chegar lá no jardim de Monet. Então, é um trecho narrativo, ok? Então, gente, com a explicação da Pro, tá bom? Eu fiz aqui uns marca-texto, ó, nesses trechos, para que eu pudesse identificar o que era narração, o que era expositivo, para a gente poder fazer aqui, tá? A nossa aula, por isso que estava marcado, tá? N para narrativo e E para expositivo. Expositivo, quando eu exponho a vida de uma pessoa, eu informo sobre a vida e a obra dele. E narrativo é aquele texto imaginário, um trecho imaginário, né? Para que... como que você... Imaginário que tem personagem, para que você vai narrando aí durante todo o processo do texto, né? Sem informar muito sobre a vida da pessoa, tá bem? Vamos lá para a atividade número 11? Olha lá. Com base no texto lido, reproduza as imagens usando sua criatividade e imaginação, assim como Monet. Então, você vai observar essa imagem aqui do lado, tá vendo? Da atividade número 11. E você vai tentar reproduzir ela aqui. Ai, Pro, vou ter que desenhar? Sim, vai ter que desenhar. Não precisa ser perfeito, né? Não precisa nada disso, tá bom? Mas que seja com muito capricho e carinho aí essa atividade. Você vai tentar reproduzir do seu jeito, tá bom? Do jeito que você conseguir fazer, você vai tentar reproduzir aí esta imagem. Não somente esta, mas também as imagens aí da página 15, olha lá, tá certo? Página 15. Olha lá, tentando fazer, tá, gente? Comece por partes que vocês conseguem. Outra imagem aqui, ó, da ponte em cima do laguinho, tá? E você vai reproduzir aqui do lado. Desenhar mesmo, do jeito, tentando reproduzir o mais próximo possível do jeito que tá aqui, tá certo? Vamos lá? Para a questão 12, olha lá. No texto, a menina acha que é um sonho impossível conhecer a casa de Monet. A Cristina, né, que escreveu esse texto. Ela acha impossível conhecer lá em Paris a casa de Monet. Você também acha que é impossível realizar um sonho? Sim ou não? E justifica, tá, gente? Por que você acha, por exemplo, eu acho impossível realizar um sonho? Por quê?
Eu acho possível realizar um sonho. Por quê? Então escreva o porquê. Não precisa escrever um textão. Aqui já deixaram até 4 linhas, tá bom? Escreva, eu acho possível sim realizar um sonho. Por quê? O que a gente tem que fazer para realizar esse sonho? Tá bom? Eu acho impossível. Por que você acha impossível realizar um sonho? Tá bom? E aí você faz, deixa completinho, tá certo? Pra gente poder depois corrigir, que essa apostila número 2 eu vou adotar um método aí diferente, tá certo? Pra gente poder trabalhar um pouco com a correção de vocês também, eu dar uma olhada no que vocês estão fazendo durante a semana, tá bem? Vamos lá para a página 20 agora? Ó, 20, olha a loucura da Pro. Para a página 16, tá bom? Começando aqui, ó. A pintura de Monet certamente poderia ser um cartão postal. Nós vamos ver agora o gênero cartão postal. Olha lá, gente. Cartão postal é um tipo de carta resumida que circula normalmente sem envelope. Trata-se de um retângulo de papelão fino. De um lado, o verso apresenta espaço para escrever o nome e o endereço do destinatário, para quem eu vou enviar, o nome do remetente e uma mensagem curta. Do outro lado, à frente, apresenta uma imagem que pode ser de alguma atração turística de uma cidade. Quem envia cartão postal é geralmente alguém que viaja, que quer mandar notícias, aproveitando a oportunidade para o destinatário conhecer os lugares visitados pelo remetente. Então, o que é um cartão postal, gente? É uma carta resumida, né? É um cartão. Então, assim, ele é feito de papelão, tá? O verso dele apresenta um espaço para você escrever o nome e o endereço do remetente, do destinatário, para quem você vai mandar, e uma mensagem curta e o seu nome, por exemplo, e professora Isa, e aí eu vou colocar lá do outro lado, no destinatário, para os meus alunos do 5º ano B, tá bom? E eu vou escrever, por exemplo, no lugar que eu estou, saudando vocês, apresentando aí através de uma foto que todo cartão postal tem, de um lugar, de uma cidade, de uma atração turística, apresentando este lugar para vocês e falando para vocês o quanto eu tô feliz nesse lugar, e falando o quanto que eu tô com saudade, enfim, tá bom? Eu vou mostrar uns exemplos para vocês aqui do cartão postal que vocês vão ter que fazer aí nessa aula de hoje também. Olha lá. Veja como é o verso do cartão postal, tá? O verso é esse e a parte da frente, que é o outro lado, é a foto. Então, ele é dividido assim em 2 partes. Aqui você vai escrever para quem você vai mandar o endereço da pessoa, o CEP. Tá? Então, aqui é o lado do destinatário, tá? Eu vou até escrever aqui, destinatário. Olha lá, não sei se dá para enxergar para eu escrever, que a luz hoje tá ruim. A minha luz do celular também já acabou. Vamos lá. Então, aqui, ó, nessa parte de cá, você vai escrever para quem você vai mandar esse cartão postal, tá bom? Com o endereço, o número da casa da pessoa, o bairro, a cidade, o país ou o estado e o CEP da pessoa. Aqui em cima, gente, vai o selo dos Correios e o carimbo dos Correios, tá bom? Do lado de cá, você vai escrever o seu nome de professora Isa, né? E aí você vai escrever um textinho, resumindo o lugar onde você tá. Ai, tô com saudade, não tô. Olha o lugar onde eu estou, saudade de todos. É uma coisa bem resumida, uma coisa bem básica, tá bom? Do lado aqui esquerdo. E aqui à frente desse cartão postal, gente, é a foto do lugar onde você está, tá certo? Eu trouxe para vocês 2 exemplos de cartão postal para vocês verem e posteriormente aí produzir o cartão postal que é nessa atividade que está pedindo hoje, ok? Vamos lá? Pesquise com seus familiares se eles têm cartões postais. Se algum parente seu tiver cartão postal, maravilha, melhor ainda. Recebidos e traga para a sala de aula para podermos ver essas características. Nós não estamos em sala, então você vai pegar, se alguém da sua casa tiver cartão postal,
veja se tem esse cartão e observe aí as características desse cartão, tá bom? Aqui é a atividade, olha lá. Monte um cartão postal. Faça um cartão com cartolina ou papel encorpado. Não sei se você tem cartolina, eu acredito que não, mas aí você vai fazer numa folha de sulfite, se estiver aí na sua casa. Eu não tenho, então faça na folha de caderno mesmo, tá bom? Vamos lá. Recorte de uma revista, uma paisagem, a foto de uma praça, de uma rua ou a imagem de objeto significativo de um lugar. Você poderá fazer um desenho. Se não tiver nenhuma dessas alternativas de foto, de imagem, de imprimir, recortar e colar, você pode o quê? Desenhar, fazer um desenho, tá bom? Faça o desenho, cole na frente do cartão, né? Ou o que você pode fazer, você já pode dividir aí cortar no meio, né? Já desenhar já próprio no cartão, a frente, e o verso fazer a parte que remete ao que? Ao correio e a sua mensagem para a pessoa, tá certo? Divida o verso do cartão em duas partes e escreva a mensagem e o endereçamento. É isso aqui, tá bom? O verso do cartão você vai dividir em duas partes. Aqui você vai escrever para, né? Aqui no caso, destinatário, minha câmera tá horrível. De alguém, de fulano, e aqui o destinatário, para quem que você vai mandar esse lado aqui. E aqui você vai mandar uma mensagem, tá? Para a pessoa, tá bom? Pode ser para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, enfim, tá certo? Você escolhe para quem que você vai escrever esse seu cartão postal, tá bom? Então, você vai dividir, olha lá, divida o verso do cartão em duas partes e escreva a mensagem e o endereçamento, tá bom? Não se esqueça do nome e o endereço completo do destinatário. Voltando lá novamente, olha lá. Não esqueça do nome completo, do endereço e do CEP do destinatário. E desse lado a mensagem. Da frente do cartão, que é o outro lado, que é que eles não colocaram exemplo, né? Você vai colar uma foto de um lugar bonito que você achar, tá? Ou vai desenhar, tá certo? Aproveite, desenhe também, que dá para fazer. Vocês já estão desenhando aí a questão, vão desenhar a aula do Monet, né? Do texto do Monet. Já aproveita e desenha aí, procura, pesquisa um lugar bem bonito que você imagina estar ou conhecer algum dia para poder fazer aí um cartão postal. Pode ser em folha de caderno, tá, gente? Agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos de cartão postal para que vocês tenham aí uma ideia e possam fazer o cartão postal de vocês, tá bem? Vamos lá. Olha lá, gente. Eu tô no notebook, tá? Então, assim, a Pro não conseguiu imprimir, mas eu trouxe para vocês um exemplo de um cartão postal. Vocês estão vendo a frente do cartão, ó, tá? Tem que ficar assim, pode ser a metade da folha. Então, a frente do cartão, vocês façam assim e o verso assim, tá? Não é para dobrar, tá bom? É a metade de uma folha, porém, do lado, a frente, o desenho e o verso aqui a mensagem e para quem vocês vão mandar, tá certo? Ó, aqui, ó, mandaram para uma escola, tá vendo? Eu peguei bem um exemplo mesmo de criança, né? Enfim, da idade de vocês. E ela mandou aqui, ó, olha lá, querida Eide, eu gostei muito de suas obras, sua exposição e de seu tema. Achei muito legal você querer representar o Brasil em suas obras de arte. Então, é um pequeno texto, tá vendo, ó? Um pequeno texto que a pessoa escreve, saudando a pessoa. E você vê, ó, quem assina é a Raquel. Então, ela coloca o nome dela, porém, do lado de cá, ela colocou o selo e vai mandar pelo correio, tá vendo, ó? Para o colégio, Sabino, é isso? Não, Salesiano, Jardim Cambiri, Vitória, Espírito Santo, e ó, o CEP da pessoa, tá certo? Então, esse é um modelo simples, tá? Então, assim, não vai imaginando que o cartão você tem que dobrar ele no meio, não. Você vai cortar metade de uma folha, na frente da folha você vai desenhar ou colar a imagem aí de uma foto bonita, de um lugar bacana que você acha legal, e do outro lado, que é o verso,
você vai escrever um trechinho para quem você quer mandar esse cartão postal, vai criar, né? Vai escrever um pequeno texto, tá? Textinho, não precisa ser grandão, e direcionar a pessoa, inventar mesmo, imaginar um endereço para quem você quer mandar, né? Enfim, tá bom? E esse é o primeiro exemplo, tá? Esse aqui foi criado por uma criança, tá bom? Agora nós vamos ver o outro exemplo, que é um exemplo de um cartão da China. Vamos lá?